Bom dia a todos, obrigado mais uma vez pelo convite e fico bastante satisfeito em poder falar aí com esses grandes nomes. E o objetivo aqui é falar um pouco também, não só do viés metrológico, mas do ponto de vista, olhando os prestadores de serviço, as empresas de saneamento, o que eu tenho no mercado para medir e quais as características desses equipamentos, dessas soluções de medição e como é que eu administro isso, né? Então, um pouquinho talvez com o viés de mercado, mas também dentro desse espírito da ARES de dar um subsídio aos regulados de entender o que ele tem, que ferramentas ele tem para promover isso. E olhando nesses dois pontos, tanto em micromedição ou hidrometria, como o Gustavo chamou, e a macromedição. Então, uma agenda rápida, eu vou tentar ser direto, Rita, talvez, esse material eu vou deixar com vocês depois, justamente para a gente poder bater um bom papo depois. Uma rapidíssima introdução, e aí a gente vou dividir, falar primeiro em micromedição, classes de medição, os principais tipos de medidores, e um pouco sobre critérios de seleção, depois fazer a mesma coisa para os macromedidores. Uma introdução, talvez seja legal a gente fazer uma separação entre o que é micromedição ou hidrometria e macromedição. Talvez uma boa definição seja com relação à função. Normalmente, a micromedição, os micromedidores, os hidrômetros, eles têm a função comercial, têm a função de cobrança, né? Ou de billing, né? Como os fabricantes costumam chamar. Enquanto a macromedição se destina aí ao controle operacional. Com o volume macromedido que se dosa ao cloro, se dosa ao flúor, se dosa ao PAC, lá na entrada da ETA, é com ele que se determina o volume de perdas, é com ele que se determinam as outras variáveis operacionais. Em termos de bitola, de dimensões, os hidrômetros, eles se concentram, mas não se limitam a diâmetros menores. Normalmente a gente tem 90 e tantos % dos hidrômetros entre meia e 3/4 de polegada de diâmetro, mas a gente tem hidrômetros fazendo função de billing com 50 milímetros, 100 milímetros, 150, 200 milímetros de diâmetro, tá? Então, eles se concentram, mas não se limitam. E os macromedidores também, né? Normalmente a gente tem os diâmetros maiores relativos à macromedição, mas a gente tem sistemas pequenos onde você tem um poço, um reservatório, e o macromedidor é de 1,5 polegada ou de 2 polegadas. Então, o critério diâmetro sozinho talvez não seja suficiente para fazer essa distinção. Então, além da visão comercial, eu gosto de olhar o que a gente tira desse medidor, né? Os hidrômetros, a gente vai tirar via de regra, um volume mensal. A gente vai totalizar o consumo mensal, justamente para fazer esse faturamento. Enquanto o macromedidor, além da totalização de volumes periódicos, volume por dia, volume por mês, volume por ano, normalmente eles fornecem dados instantâneos de vazão, não só de volume, né? E isso é particularmente importante, alguns hidrômetros também podem fornecer, mas esse é um aspecto muito exigido do macromedidor. Em termos de tipos de acionamentos, eles se confundem de alguma maneira, mas a gente tem os hidrômetros, em sua grande maioria, velocimétricos, de acoplamento magnético, eu já vou poder comentar um pouco mais o que é isso, ultrassônicos e volumétricos, e os macromedidores têm um range maior de tecnologias, também os velocimétricos, seja por acoplamento mecânico ou magnético, os ultrassônicos, os eletromagnéticos e os deprimogêneos de uma maneira geral, aqueles que medem uma diferença de pressão. Tá? Então, olhando primeiro com relação à micromedição, né? Aproveitando até o Mário aqui, a gente teve recentemente uma mudança significativa na portaria do Inmetro. Antes a gente classificava os hidrômetros por 3 classes. Deixa eu pegar um ponteiro aqui.
por 3 classes A, B e C, né? E essas classes dos hidrômetros, elas variavam as vazões mínima e de transição de um medidor. Todo hidrômetro ele tem lá a sua curva de erro, que é essa linha mais cheia, que deve estar dentro de um túnel onde esses desvios são tolerados, de até 5, mais ou menos 5% para as vazões de transição e até mais ou menos 2% a partir dela. Com a portaria 295 do Inmetro, essa classificação de medidores, ainda estamos numa regra de transição de mercado, né? Mas o Brasil vai poder se alinhar ao que acontece no resto do mundo, né? Particularmente na Europa, outros países, onde os medidores vão ser classificados por range, sendo range a relação entre a vazão nominal de um hidrômetro e a vazão mínima dele. Então, a gente pode ter medidores que se comportam da mesma maneira, mas com ranges cada vez mais sensíveis. À medida que, se eu tenho aqui na figura de baixo, né, um medidor com range 100, o mesmo medidor com range 400, ele tem o mesmo comportamento, a mesma capacidade de vazão máxima, mas ele começa a medir mais cedo. Então, ele é um pouco mais sensível. E essa é uma característica que a gente não tinha em muitos dos hidrômetros classificados em A, B e C. Então, acho que o mercado ganha com medidores mais sensíveis e mais robustos, porque eles medem melhor do começo ao fim dessa faixa de medição. Um panorama bem rápido, eu não vou entrar em detalhes para a gente poder discutir bastante, mas os medidores velocimétricos monojato, a gente tem uma turbina, uma aletinha que gira proporcional à velocidade com que o fluido atravessa o medidor. Esse monojato, eu só tenho um orifício incidindo nessa turbina. Isso deixa esse medidor bastante sensível, mas também um pouco desbalanceado hidraulicamente, de forma que o desgaste dele ele acaba sendo um pouco precoce em relação ao irmão dele, que é o multijato, que a gente já vai ver. Como eu disse, eu não quero entrar em nenhum grande detalhe, mas a gente tem aqui uma variação desde da vazão máxima desse medidor, desde 1,2 metros cúbicos por hora até 3. Justamente essa redução da vazão máxima dele é para poder fazer com que ele meça dentro das classes A, B e C cada vez mais cedo, tá? Isso é uma coisa que com os ranges é possível ser contornado de outras maneiras, tá? O segundo tipo de medidor de hidrômetro são os velocimétricos também multijato. Assim como o anterior, o acoplamento dessa turbininha que gira com a água e a parte da relojoaria, ela é feita por ímã, então ela é um acoplamento magnético e não mecânico, né? Isso permite com que a relojoaria fique blindada, isolada da água. Esse medidor multijato, eu não tenho um furinho incidindo na aleta, mas vários orifícios, que deixa ele hidraulicamente um pouco mais balanceado. Então, a durabilidade dele é um pouco maior do monojato, só que isso, como essa velocidade, a vazão se divide em vários pontos, essa velocidade cai e ele acaba sendo um medidor, pelo menos do ponto de vista teórico, um pouco menos sensível. Tá? Esses dois medidores são 95% para mais do nosso mercado nacional. Tá? Os medidores volumétricos, eles estão sendo cada vez mais usados. Uma analogia que eu gosto de fazer é com uma porta giratória de banco. Na porta giratória do banco, para alguém entrar dentro do banco, o outro teria que sair, né? Então, a gente tem um volume bastante conhecido no meio dessa porta girando, e assim funciona o medidor volumétrico, né? Para um volume de água atravessar o medidor, ele tem que ocupar uma câmara que tem um volume muito bem conhecido. Isso permite com que ele seja um medidor mais sensível, a gente pode ver, ele é sempre classe C, e tem um range de medição aí de 200, né, pela nova classificação, pelo menos 200.
e ele acaba sendo um medidor muito aplicado aí por conta da qualidade de medição. Os medidores ultrassônicos também estão entrando cada vez mais no mercado, facilitados aí pelos custos da tecnologia, né? Ficam, a despeito do dólar alto, a tecnologia fica mais cara ano a ano, e eles são um relógio e não um hidrômetro, né? Nesse tipo de medidor, a gente tem dois sensores que emitem um sinal sonoro. Então, à medida que um sensor emite um sinal sonoro no sentido do outro sensor e vice-versa, esse sinal vai ser mais ou menos perturbado pela velocidade do fluido em escoamento. Então, o que ele faz é anotar o tempo de trânsito, o tempo de deslocamento de uma onda sonora, perturbada ou não pelo fluido em escoamento. Então, isso aqui na prática é um relógio, mas que com curva ajustada a partir de uma velocidade, funciona como medidor. Tem algumas vantagens, que é de ser preciso, que a de ter uma curva de erros bastante linear, ela é praticamente uma reta, e de não medir ar, né? Então, esse som ele não vai se deslocar no ar, então esse medidor não dá indicações quando o corpo dele está ocupado por ar. Se a gente precisar fazer uma grande distribuição de faixas de medição e de precisão, né? A gente tem aqui no pé do gráfico os medidores monojato, que embora bastante sensíveis, eles acabam dentro da vida útil tendo um desgaste um pouco precoce e que logo são seguidos pelos multijatos, que também têm esse desgaste por serem medidores velocimétricos. Os monojatos e multijatos classe C já estão um pouco melhor cotados aqui, junto com os volumétricos, que depois são seguidos com os ultrassônicos. Os ultrassônicos, por serem um medidor que não tem partes girantes e permitirem uma vazão mais alta, eles acabam se adaptando melhor a vazões tanto baixas como altas, né? E acabam tendo essa tala mais larga de cobertura aqui. Como critério de seleção, claro que isso é só uma orientação, né? A gente tem esse gráfico aqui, que também é conhecido como sweet spot, né? Quanto mais fechado o polígono, melhor é o medidor. Então, a gente pode ter aqui o roxinho, né? Os medidores ultrassônicos, eles têm boa durabilidade, sensibilidade à pressão, medição a ar, precisão, mas eles ainda têm um inconveniente de custo, né? Então, o custo não permite com que ele seja um polígono tão bem fechadinho. Se a gente pegar um outro exemplo, um medidor monojato, né, velocimétrico monojato, a gente tem essa linha azul cheia aqui, onde o custo dele é relativamente bom, mas ele tem alguma perda de carga que o ultrassônico não tem. Ele tem alguma sensibilidade com relação à qualidade da água, ele mede ar, ele tem sensibilidade a alta pressão e tem uma durabilidade um pouco menor. Então, o polígono acaba ficando um pouco cheio. Qual que é o melhor medidor? Aquele que melhor se adapta à minha realidade, seja a realidade de investimento, de bolso, de caixa, quanto da minha água e da minha, às vezes até da minha política de troca de medidores. Se eu tenho estabilidade com que eu vou conseguir administrar, gerenciar e trocar medidores na velocidade adequada para manter a qualidade do parque, eu posso decidir por essa ou por aquela tecnologia. Não há solução consensual e acho que a gente nem deve ter. Justamente cada prestador tem que saber o melhor para a sua realidade. Em termos de macromedição, a gente tem aí tecnologias próximas das que a gente viu, né? Um dos medidores muito usados aí são os medidores tipo Voltman, que a gente tem dois grandes tipos. O primeiro é o Voltman axial, onde o eixo da turbina
ele está na mesma direção do fluido em escoamento, então ele é atravessado pelo fluido em escoamento, essa turbina gira e um acoplamento normalmente magnético também transfere esse movimento para a relojoaria. Ele é muito usado aí em rede de distribuição de água, saídas de reservatórios e poços. Tem seus prós e contras, né? O medidor que sujeito a transitórios hidráulicos, ele pode travar essa turbina, né? Mas tem sido muito aplicado, principalmente em diâmetros aí até 100 ou 150 milímetros. Segunda tecnologia, na verdade é a mesma, né? Mas segunda disposição é o Voltman vertical, onde aqui não está em corte bonitinho como aquele, né? Mas a água entra por aqui, sobe e ela faz um Z, né? A turbina ela está na vertical aqui, tá? Por isso que ele é também conhecido como Voltman vertical ou radial, onde o eixo ele está perpendicular ao escoamento e tem praticamente aí as mesmas aplicações que o seu medidor anterior, com a facilidade que essa geometria dele dispensa comprimentos retos a montante e a jusante, o que o outro medidor não dispensa. Um outro medidor é monojato, assim como aquele primeiro que a gente viu como um hidrômetro. Ele também é uma turbina onde incide um jato do fluido em escoamento que vai ter seu movimento transmitido para uma relojoaria. Ele é bastante sensível, mas também tem essas condições de desgaste, assim como os seus irmãos menores, deve ser observado, né? Medidores tangenciais são menos usados em água e esgoto, mas muito usados em irrigação, né? Onde ele tem praticamente o mesmo corpo de um medidor tipo Voltman, e eu tenho aqui uma turbina que fica parte dela exposta ao escoamento. Por isso que ele é tangencial, ele pega a quantidade de movimento do fluido em escoamento, pega uma parte da aleta que faz ela, pega tangencialmente a parte da aleta que faz ela girar, né? São medidores menos sensíveis, principalmente para vazões muito baixas, para velocidades muito baixas. São muito usados em irrigação, onde você tem bomba ligada, bomba desligada, né? Em saneamento eles são menos empregados, mas estão aí no mercado e a gente quis trazer como uma potencial aplicação. Os eletromagnéticos, né, que são agora uma outra tecnologia que não é velocimétrica, onde eu tenho aqui uma bobina, né, pela qual passa uma corrente elétrica e cria um campo de indução que vai ser mais ou menos perturbado pelo fluido que está em escoamento. A gente tem o Gustavo aí, que é especialista da área, pode até explicar isso melhor do que eu. Mas ele tem como vantagens, não tem perda de carga, né? Ele é praticamente o próprio tubo. Ele tem um range muito bem, ele mede muito bem velocidades pequenas como velocidades altas. E é uma tecnologia muito robusta de medição. A gente também pode ter esse princípio de criar um campo magnético, mas não dentro de todo o fluido em escoamento, mas num ponto isolado, e a gente fazer isso com medidores eletromagnéticos de inserção, onde é capturado a velocidade pontual dentro da seção, e o princípio se aplica ali, não a toda a seção, mas um ponto particular, que, se conhecida a sua relação com a velocidade média, é possível usar para determinar a vazão também. Uma outra tecnologia que a gente já viu é a dos ultrassônicos, onde a gente tem, assim como nos medidores pequenos, nos maiores, 2 eletrodos que vão enviar um sinal sonoro para cada qual, e a diferença do tempo de emissão e chegada entre os 2 eletrodos, ele é proporcional à velocidade que está sendo escoada na seção. A gente tem uma aplicação aqui não intrusiva, né, onde esse sensor fica por fora do tubo. Para macromedição, ele é bastante aplicado
mas há que se observar que se deve conhecer muito bem o diâmetro, a espessura e as condições internas, se tem revestimento ou não a tubulação, porque isso interfere diretamente na qualidade da medição. Tá? Então, ele é tão fácil quanto de medir, quanto imperativo que você conheça onde você está instalando. Tá? E por não ter acesso à água, ele realmente não tem nenhuma restrição de pressão máxima de trabalho. A gente tem os ultrassônicos intrusivos, onde esses eletrodos, ou eles são, a gente perfura a tubulação e coloca o eletrodo em contato com a água, ou se usa um carretel, onde isso já vem pronto, né? E ele tem a mesma cara de medidor eletromagnético, mas o princípio é ultrassônico. Existem dois eletrodos que vão emitir um sinal sonoro entre eles. A gente tem ultrassônico também carretel, né, onde você tem a própria montagem com os eletrodos ali instalados. A gente tem as turbinas de inserção, onde ele é uma mistura do tangencial com o eletromagnético de inserção, onde através de uma haste você pode entrar com uma turbina que vai girar acelerada pela velocidade pontual dentro da seção de escoamento, uma determinada velocidade. Conhecida a relação entre essa velocidade pontual e a velocidade média na seção, você pode usar ele como medidor de vazão. Por ser um elemento girante, ele também tem desgaste, e quando você tem velocidades muito pequenininhas, ele vai girar muito pouquinho, e às vezes ele pode reproduzir erros maiores nessas condições. Então, para velocidades altas, ele acaba reproduzindo bem, mas ele tem esse fenômeno do desgaste e dessa relação com velocidades baixas. Aqui os medidores, como eu chamei de primogênios, né, são placas de orifícios, bocais, Venturis. O que ele faz é usar o princípio de Venturi, de uma contração, né, em qualquer fluido em escoamento, ele produz um aumento da velocidade na seção contraída, e esse aumento de velocidade, pela equação de Bernoulli, provoca uma queda de pressão. E o que o medidor faz é pegar essa queda de pressão e determinar a vazão como proporcional a ela. Tá? As placas de orifício, bocais e Venturi são muito usados para isso. Claro que a gente precisa ter essa queda de pressão para poder medir a vazão, e ela é tão maior quanto maior a velocidade. Assim, esse tipo de medidor também tem uma sensibilidade, aqui, como quase todos os outros, uma sensibilidade maior para velocidades muito baixas, né? Mas quando a gente fala em vazões constantes, bomba ligada, bomba desligada, ou macromedição da saída de etas ou reservatórios, é o medidor que acaba reproduzindo de forma boa isso daqui, desde que se meça bem essa pressão. Tá? Então você transfere a culpa não para medir uma velocidade, mas para medir um diferencial de pressão. Medindo bem esse diferencial, você tem um medidor de vazão. E a tomada pitométrica, o famoso TAP aí, é que através de um tubo de pitô é possível medir também a diferença de velocidades, mas não provocada por uma contração, mas entre a pressão estática e dinâmica de um fluido em escoamento. Essa pressão diferencial também é proporcional à velocidade e, por consequência, à vazão. O Gustavo observou bem, normalmente é o tipo de ferramenta que se usa para aferir o medidor em campo. E se a gente vai aferir um medidor que tem uma precisão de 0,2 e quiser tirar esse 0,2% daquele medidor em campo, esse medidor que tem erros, desvios aí da ordem de porcentagem, né, 2, 3, até 5%, você não consegue validar a qualidade daquele medidor que tem uma precisão melhor que essa. Né? Aqui também fazendo
aquela mesma carta de distribuição, sem grandes juízos numéricos, né? Mas a gente pode olhar a cobertura na horizontal e a precisão na vertical, partindo aqui dos medidores velocimétricos, né? Tangenciais, Voltman horizontal, vertical e monojato, que tem sua limitação de aplicação em função dos diâmetros comerciais. A gente tem os TAPs, as placas de orifício, bocais e ventures, com uma grande gama de aplicação, né? Podendo cobrir aí, teoricamente, qualquer diâmetro. As turbinas de inserção e seguida aí pelos ultrassônicos, tá? E aqui no topo da cadeia de valor aqui, os eletromagnéticos, tanto de inserção como de carretel, tanto em gama de aplicação, né? Bom do começo ao fim da escala, como também em precisão e qualidade da medição. Se a gente olhar um sweet spot para isso, né, a gente tem aí os vários medidores, né, onde, mais uma vez aqui, quanto mais fechadinho, melhor a qualidade Eu acho que cortou um pouco da legenda, né, mas tudo bem. Eu atualizo isso para vocês. Quanto mais fechadinho o polígono, melhor a qualidade. Então, só para pegar um exemplo, né, esse amarelinho que é o tangencial, ele não é tão fácil de instalar, eu tenho que cortar a tubulação para colocar o medidor, ele gera perda de carga, ele não é muito preciso, ele mede fluidos com sólidos, por exemplo, uma água bruta, ele precisa de trechos retos, tá? E ele é relativamente fácil de operar, então eu tenho um polígono aqui que não é extremamente fechadinho, tá? Mas eu tenho medidores aqui como o eletromagnético, que ele é bem fechado, ele é um polígono que se ajusta melhor às aplicações. A gente precisa jogar isso numa carta, da onde cada tipo de tecnologia pode ser aplicado, né? A gente tem aqui em água bruta, captação superficial, água bruta, a gente pode usar quase todo mundo, com exceção dos Voltmans que podem ser paralisados aí com qualquer folhinha ou galinho, qualquer sólido maior da água bruta, superficial, mas eles são aplicáveis em águas subterrâneas, em poços. Tá? A gente tem isso se reproduzindo na entrada da ETA, mas na saída da ETA, pensando que a gente tem ETAs de 10 litros por segundo e de 33 mil litros por segundo no Brasil, então a gente tem uma gama grande de ETAs, a gente pode aplicar teoricamente qualquer tecnologia. No setor de distribuição de água, a gente tem aí maiores, né, do que 3 mil ligações, a gente pode usar praticamente todo mundo, com exceção talvez do monojato e do tangencial, pela qualidade da medição e pelo desgaste. Em DMCs, quando a gente quer fazer gestão de perdas, alguns medidores eles não são aplicáveis, principalmente por conta da sensibilidade a vazões pequenas, a velocidades baixas. Então, às vezes, você reduziu a vazão mínima noturna a um ponto abaixo de onde o medidor consegue medir. E ele vai te dizer, ó, a vazão mínima noturna é zero. E, na verdade, ela não é. Ela é baixa, mas ela não é zero. Então, isso pode levar a falsos positivos aí que não são bons. Quando a gente pensa em esgoto, também aí as tecnologias velocimétricas são mais difíceis de serem aplicadas e a gente acaba entrando mais no mercado dos eletromagnéticos e dos ultrassônicos. Eu quis fazer esse rápido resumo, peço desculpa se eu talvez tenha sido rápido demais, porque eu quero fomentar um pouco da nossa discussão e eu deixo esse material com a equipe aí que encaminha vocês, gente.